Olá, pessoal. Boa noite. Vamos começar, então. Vou fazer mais tirar dúvida, assim, sabe? Sobre dicas de inclusão para prótese total e protocolo. Então, assim, na verdade, o nosso trabalho é cheio de detalhes, né? Então, são vários detalhezinhos que fazem toda a diferença. Então, se for ver, assim, conversando com colegas, conversa com um, conversa com outro, a gente sempre acaba fazendo meio parecido. Só que tem uma coisinha, às vezes tem um detalhezinho que um faz diferente, que já ajuda, sabe? Que já facilita o nosso trabalho e a gente consegue um resultado final muito melhor. Às vezes com um pequeno detalhe. Então, assim, o nosso trabalho é bem minucioso, né? Então, quanto mais a gente caprichar e prestar atenção nesses detalhes, a gente vai ter um resultado mais satisfatório, tá? Então, oi pessoal, quem tá entrando aí agora, tá? Vamos participar, eu quero que vocês participem junto comigo. Se vocês tiverem dúvida, vão perguntando, que daí eu vou respondendo. Enquanto eu estiver fazendo a demonstração, eu não vou conseguir responder, tá? Não vou estar conseguindo ler, hoje eu não tô com ninguém aqui comigo pra me ajudar. Mas depois, quando eu pegar o celular de novo e colocar aqui, daí vocês vão me perguntando, vão tirando dúvida, a gente vai trocando ideia, quais são as dúvidas de vocês, o que vocês querem que eu fale também, tá? Então, assim, eu já deixei um caso meio preparado aqui para mostrar para vocês, que eu vou falar da parte que eu acho mais importante, né, no processo de inclusão, que é a muralha. Então, eu faço muralha de silicone, né, eu sempre fiz com muralha de silicone, eu nunca fiz a inclusão com gesso. Tem gente que faz, né, eu nunca fiz para dizer, né, o que eu acho, na verdade. Eu já ouvi falar que fica bem brilhosa, que a resina fica super brilhosa e transparente. Eu acredito, porque placa mil relaxante eu faço direto no gesso e realmente parece que já sai polida. Só que eu gosto de fazer a muralha de silicone porque eu consigo tirar ela, a minha prótese, eu consigo tirar ela para fazer a conferência de cor antes de polimerizar. Então, depois que eu deixo as 12 horas prensadas, no mínimo 3, né? Eu consigo tirar essa prótese, sacar a prótese da mufla e conferir como que tá a resina, a coloração, o ressecamento, antes de polimerizar. Porque daí, se eu tiver qualquer ajuste pra fazer, eu ainda faço nessa fase. Ela vai estar borrachoide, assim, sabe? Então, eu consigo fazer essas alterações sem que prejudique depois a minha prótese. Não vai ficar uma prótese remendada, não vai ser um conserto que vai ser feito, sabe? Só que essa é outro assunto, outra técnica. Outro dia eu entro mais em detalhes sobre isso, tá? Mas então, assim, pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo ok? Dá um joinha aí se tiver tudo legal, porque eu preciso saber se vocês estão me acompanhando. Qualquer coisa vocês me avisem, tá? E se vocês estiverem curtindo, aperta o coraçãozinho ali do lado também, tá bom? Viu? Então, assim, vamos lá. Fiz a primeira parte da minha inclusão, tá? Então, assim, eu já tinha comentado antes, nos outros vídeos, que eu sempre faço umas guias antes de articular, né? Eu faço umas guias para eu poder voltar esse modelo pro articulador. Isso também é outro detalhe que também faz toda a diferença. Então, a minha base do articulador tá aqui, ó. Tá? Então, eu isolei esse modelo antes de incluir. Eu passei vaselina nele e incluí com gesso pedra, que é a base dele, tá? Então, quando eu for demuflar, depois que fizer a polimerização, eu tiro com cuidado, né, o gesso, solto a base aqui, tiro com cuidado para não quebrar o modelo. Aí eu volto no articulador, eu colo ele aqui com Super Bonder nessa base, levo de novo pro articulador, daí eu tenho a possibilidade de fazer ajuste. Então isso é uma coisa que eu faço há muitos anos e dá super certo. Então, assim, isso é uma das coisas que eu faço. Então, eu isolei o modelo, né? Isolo bem o modelo e coloco aqui na base da mufla. Coloco na base da mufla. Bem importante ela ficar no nível da mufla, não afundar muito, tá? Porque senão é ruim de fazer a muralha depois. Só que vocês têm que conferir pra ver também contra a mufla se não vai bater os dentes aqui,
tá? Senão vai ficar batendo. Ó, tá? Então eu conferi, já vi, então tá tudo ok. Então eu posso dar continuidade. Uma dica muito legal que eu aprendi com a Thaís Nogueira, ela tem até uma tese sobre isso, tá? Que é o propiciador de espaço. Quem me conhece, quem é da mesma turma que eu, aí já sabe que já conhece essa técnica. Então, o que é esse propiciador de espaço? É nesse momento que eu vou fazer um alívio em cera, tá? Antes de fazer a segunda parte da mufla, antes de completar essa segunda parte da mufla com gesso. Porque na hora que eu lavar a mufla, na hora que eu lavar, que a cera derreter, então vai ficar um espaço aqui. Ele vai ficar um espaço que esse espaço vai servir na hora da prensagem, na hora da acrilização, vai servir para escape da resina, entendeu? Porque assim, a distância é muito grande para a resina sair daqui até aqui. Então ela não vai conseguir chegar até o final. E aí ela vai ficar concentrada aqui no meio. Só que se eu não fizer esse alívio, se eu não deixar espaço nenhum, deixar gesso com gesso, o que vai acontecer? Vai ter um aumento de dimensão vertical na prótese. Então vai ficar aquela prótese com aquela rebarba grossa, sabe? Que a gente tem que desgastar e a gente leva em articulador e fica super alto. Ou o dentista mesmo em boca vê que tá diferente. Então isso ajuda bastante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou marcar aqui. Eu afasto sempre um pouquinho do modelo, tá? Mais ou menos 1 centímetro, pra eu colocar a minha muralha. Pra eu colocar a muralha de silicone, tá? Então, a muralha eu gosto de deixar ela bem vedadinha no gesso. Aí, o resto desse gesso que sobrou aqui, eu vou fazer esse alívio em cera, tá? Que chama propiciador de espaço. Então, essa técnica tem embasamento científico, já foi comprovado, a Thaís fez vários testes com ela, que realmente ela mantém a prótese na dimensão vertical mais próxima da realidade. Porque assim, gente, toda resina acrílica, ela sofre expansão, né? Então, toda resina, quando eu vou aquecer ela vai sofrer uma expansão, porque as moléculas se agitam, as moléculas de monômero e polímero, elas se agitam no aquecimento e ela vai querer expandir para algum lugar. Então, como ela tá dentro da mufla, ela tá ali confinada dentro da mufla, a mufla ajuda a segurar um pouquinho. Só que eu tenho que tomar várias precauções, eu tenho que fazer várias técnicas para tentar minimizar essa distorção ao máximo. Então é bem comum, eu sempre escuto falar assim, mas por que na prova da cera tava certinho, a oclusão tava certinho. Aí chegou em boca, ficou tocando só atrás, ou ficou tocando só na frente, ou tive que fazer um monte de desgaste. Então é normal acontecer isso. Então a gente tem que tomar alguns cuidados para minimizar essa situação, né? Pra gente jogar a nosso favor, né? Então, tudo que a gente puder favorecer é melhor. Então, assim, é uma coisa rápida, super rápida, que você vai levar segundos pra fazer. Não vai tomar teu tempo e depois vira um hábito, sabe? Então, são esses detalhezinhos, assim, que fazem diferença. Então, como que eu faço? Eu acho que eu vou colocar na câmera virada aqui pra vocês verem melhor como que é, tá? E daí eu já aproveito e já faço a muralha de silicone também. Depois eu pego o telefone de novo aqui também. O Fred faz também. Continua. Então aqui tá dando pra ver o meu derretedor de cera, né? Então eu deixei já a cera aquecendo, tá? E aqui eu tô com o meu maçarico. Meu bico de bolsinho, tá? Então eu vou aquecer um pouquinho de cera com uma espátula e vou fazer um alívio. Não tem uma espessura correta, assim, só o suficiente pra cobrir, sabe? Só o suficiente pra cobrir o gesso. Acredito que menos de 1 milímetro seja essa espessura. Então, assim, vou fazendo alívio em toda a volta. Dá pra fazer com pincel também, dá pra deixar o pincel mergulhado na cera ali, que ela também faz bem facinho, também facilita. Mas depois dá trabalho pra lavar o pincel, então eu prefiro fazer com a espátula, que é mais rápido. Tanto faz o jeito, o importante é fazer. Então faço aqui o alívio em toda a volta, lembrando que eu tenho que deixar um espacinho pra muralha,
tá? Eu não vou encostar ela na prótese, que senão eu vou fazer rebarba igual. Não vai adiantar nada. Que daí a muralha expulsa ela e a prótese que ficou em excesso vai ficar ali na bordinha. Tá? Então não precisa ficar perfeitinho assim, só um alíviozinho mesmo. O que subir na base da mufla ali eu tiro. Tá? Isso aqui, tipo, bem tranquilo. É isso mesmo, é bem rapidinho. Aí agora o segundo passo. O que eu vou fazer? Uma coisa bem importante, tá? Vocês observaram que a minha prótese, o meu protocolo, ele já tá bem limpo, a minha prótese total. Eu já deixei os dentes bem limpinhos, o meu enceramento, assim, exatamente do jeito que eu quero que fique na acrilização. Então, isso é bem importante. Eu tenho que deixar ela exatamente do jeito que eu quero na resina. Então, assim, tudo que tiver aqui vai ficar na resina. Então, eu tenho que me preocupar muito com a limpeza dos dentes, principalmente do meio dos dentes, tá? Então, o que eu faço? Eu sempre faço assim, eu pego um pouquinho de algodão, passo um pouquinho de Remox, né, aqueles removedor de cera no algodão, e passo bem nos dentes. Então, eu deixo os dentes bem limpinhos, porque às vezes a gente não enxerga, mas ele tem uma películazinha de cera em cima do dente que vai virar resina. Aí, por isso que às vezes sobe uma camada de resina em cima dos dentes na hora da acrilização e a gente é obrigada a passar broca. E aí não fica legal, não fica um resultado tão legal. Então, eu passo um pouquinho de Remox nos dentes pra ele limpar bem, tirar bem a gordura de cera. Eu tenho que ver que ele tá bem limpinho, tá? Aí, outra coisa que eu sempre faço também é passar fio dental no meio dos dentes. Pra quando eu fizer a minha muralha entrar bem entre os dentes. Ela copiar todo o espacinho e não entrar resina no meio dos dentes, não entrar resina nas papilas, tá? Então, depois que eu passei o Remox, eu vou pegar e passar um pouquinho de fio dental. Vou pegar aqui um fio dental que eu ganhei lá do Ateliê Oral. E vou passar aqui no meio dos dentes, tá? Então, como que eu faço? Eu não passo o fio dental igual a gente passa no nosso dente, que a gente vem para um lado e para o outro, assim, senão eu vou estragar toda a minha ceroplastia. Então, eu tenho que deixar os dedos bem firminhos. Antes, eu dou uma flambada por palatina para dar uma amolecida na cera que fica no meio. Tá? Então, eu dou uma leve flambadinha por palatina para eu não estragar meu enceramento, só para dar uma amolecidinha se tiver cerinha no meio. Pego o fio dental, assim, travo bem os dedos aqui, tá? E eu vou pra cima e pra baixo. Aqui tá limpo já, porque eu já tinha passado. Mas quando não tá, ela vai expulsando e vai ficando pro lado. A cerinha, ela expulsa a cera do meio dos dentes e vai pro lado. Então, assim, eu não tô abrindo um diastema no meu dente, porque na hora de montar eu também tomo cuidado pra cera não invadir. Então, eu também tento montar de uma forma mais limpa possível pra não entrar cera entre os dentes. Porque senão, claro que a hora que eu for passar o fio dental, eu vou abrir um diastema. É só realmente pra tirar aquele resquício de cera que tá entre os dentes e você não vê. Aí você só vai ver na hora da acrilização. Depois que tá acrilizado, e aí tem que ficar passando bisturi no meio dos dentes, passando broca, passando mil coisas pra tentar tirar aquela resina que entrou lá. Então, é muito mais fácil fazer com o fio dental, tá? E fica muito mais limpo o trabalho depois. Sai pronto. Então, ó, só vim pra cima e pra baixo, né? Cuidado pra não invadir a ceroplastia, pra não estragar. Aí, eu pego um instrumentalzinho com a ponta fina e venho tirando a rebarbinha que saiu. Aqui não saiu porque eu já tinha passado, tá? Igual eu falei. Mas eu venho tirando a rebarbinha que saiu com cuidado, com um instrumentalzinho fino. Pode ser com uma lâmina de bisturi também. E aqui na vestibular também. Eu tiro o que expulsou aqui, né? O excesso. Ó, aqui expulsou um pouquinho, tá vendo? Ó, então esse coisinha de nada aqui, dá pra ver? Que tá na ponta da espátula, vai virar resina. E daí vai ficar no meio e eu não vou conseguir tirar, daí eu vou estragar o dente. Tá? Então, isso faz diferença. Outro detalhe, né? Então, às vezes a gente faz a primeira a parte da inclusão e ela tá toda
suja de gesso, né, a prótese. Cuida na hora pra não lambuzar demais, né, que senão eu tenho que escovar ela e acaba tirando todos os detalhes da seroplastia. Então, na hora de incluir, cuidem pra não sujar. Mas se sujar, limpa com cuidado, com algodãozinho, tá? Então, eu gosto também, eu preparei uma mistura aqui. Eu coloquei um pouco de detergente com álcool, tá? Não tem uma dosagem certa, assim. Um pouquinho de detergente e completei o resto com álcool. Pra dar brilho na cera, só pra incluir. Eu gosto de fazer isso antes de incluir, porque ele limpa, assim, e alisa, ajuda a alisar. O Remox, eu não recomendo ficar passando na cera nesse momento, porque ele é um derretedor de cera, ele vai retirar o excesso de cera. Então, se eu passar na ceroplastia, ele vai alisar demais e vai tirar os efeitos que eu fiz na ceroplastia. Então, eu passo esse detergente, pode ser detergente puro também, tá? Detergente com água, tanto faz. Só pra dar uma limpada, assim, pra ele ficar bem limpinho. Aí, tipo, passo esse algodão, às vezes fica algum resquício de gesso, sabe? Ou às vezes de vaselina, da hora da inclusão. E daí não fica legal na hora da minha muralha de silicone. Tá, então eu passo ali só pra dar uma limpeza, ela ficar limpinha, ficar brilhante, tá? E agora eu venho com a minha muralha. Tá? A muralha, eu tô usando agora esse silicone aqui, o certo, silicone certo da CNG. Eu tô gostando muito dele, tá? Ele é um silicone de adição, ele é 1 para 1. Então, assim, ele é super fiel, ele copia super bem os detalhes, ele fica assim... ele gruda bem ali, mas ele não gruda na prótese, sabe? Ele copia os detalhes, ele vai copiar todas as características que eu fiz na seroplastia, só que ele não vai ter aquele problema de grudar todo o silicone na prótese na hora que eu demuflar. Então, acontecia muito comigo, com Zeta Labor às vezes, ou às vezes outras marcas, que quando eu ia demuflar, depois que eu tirava, depois de feita a polimerização, o silicone estava todo grudado na prótese. Então, assim, era muito trabalhoso mesmo pra tirar. Porque às vezes eu tinha que passar broca e às vezes acabava estragando toda a escultura que eu fiz. Então, com esse silicone aqui eu não tenho problema. Mas depois eu descobri qual que era o problema do Zeta Labor, tá? Era que o Zeta, ele tem... Você tem que manipular, quem usa Zeta Labor, você tem que manipular o pote todo antes de pegar a dosagem dele. Porque ele tem um óleo que ele sobe para a superfície. Então, se você pegar uma quantidade maior desse óleo, aí que vai acontecer esse problema de grudar. Então, às vezes o Zeta fica muito tempo parado e ele sobe esse óleo para a superfície. Então, sempre antes de manipular, mistura todo o pote, toda a quantidade que você tem no pote e depois você pega a dose. Depois que eu fiz isso, resolveu, nunca mais aconteceu. Não sei exatamente se é isso, mas pra mim funcionou. Mas eu tô usando agora esse aqui, o silicone certo, que eu gosto muito, tô gostando bastante. Ele é mais durinho também, tá? Ele só tem uma característica, ele é muito rápido. Muito rápido, então assim, ele endurece super rápido. Tem que cuidar. Principalmente quem mora aí no Nordeste, nos lugares no Rio, que é bem quente... Eu moro em Curitiba, né? Então, geralmente é frio aqui. Mas mesmo assim é rápido. Então, assim, a proporção dele é 1 para 1, tá? Tem essa medidinha aqui. Eu acho que vai ser até muito. Deixa eu ver aqui se eu vou usar 1 ou se eu vou usar meio. Separar aqui as medidinhas. Dá pra fazer em 2 partes também, pra não ter perigo de perder. Tá? Então, separei aqui uma medida. Então, é a mesma dosagem. Se eu for usar metade, eu uso metade desse aqui também, tá? Então, vamos lá. Vou tirar a aliança aqui pra não encher de silicone. Tá? Então, tô com a minha muralha aqui preparada. Ó, manipulo bem.
Esse aqui eu tenho que ser bem rápido, tem que ser bem rapidinho. Mas eu tenho que misturar bem, ela tem que ficar bem homogênea, tá vendo? Ó, dá pra ver como ela é molinha? Olha como ela flui bem, ó. Aí agora um detalhe, hein? Importantíssimo, eu tenho que apertar bem esse silicone pra ele copiar os detalhes. Então eu faço uma cobrinha, tá? Venho aqui embaixo, ó, coloco ele aqui embaixo. E eu venho apertando ele, subindo aqui nos dentes, ó. Então eu venho apertando mesmo, pra ele grudar. E eu quero que ele fique bem fininho na região dos dentes. Eu quero que ele entre bem e copie bem os detalhes. Ele entre naqueles buraquinhos lá que o fio dental passou, pra não entrar resina no meio dos dentes. Eu não quero que fique. Então eu deixo ela mais grossinha aqui, na base, tá? E deixo ela bem fininha nos dentes, que eu quero que o gesso ajude a segurar também, pra ele não movimentar, pra ele não ter perigo de movimentar. Então eu venho apertando bem, tá? Venho aqui, pego o restante, ó, já tá começando a endurecer. E vou juntando na lingual. Se eu quiser fazer em duas partes, com medo dele endurecer, eu posso fazer vestibular e depois eu preparo mais um pouquinho e faço a palatina, não tem problema nenhum. Ele já tá quase tomando presa, ó. Tá? Então aqui eu posso deixar ó, as pontas de cúspide aparecendo. Eu prefiro até fazer assim. E aí eu pego o restante e faço umas retenções. Ó, endureceu, perdi já, ó. Então nem vai dar pra fazer retenção com esse aqui. Eu tenho que pegar mais um pouquinho e fazer aqui, tá? Então, assim, um detalhe importante. Vocês viram como eu peguei o silicone, fiz uma cobrinha na vestibular e vim apertando ele, né? Então, assim, eu apertei com força mesmo. Só que pra eu não movimentar meus dentes, eu tenho que usar uma cera de fixação nos dentes. Então, a cera de fixação, gente, ela não é importante só na hora que vai provar, pra não soltar os dentes e começar a desmontar tudo lá pro dentista. Ela é muito importante também no momento da inclusão, para que eu consiga copiar bem a minha ceroplastia sem correr o risco de que os dentes saiam do lugar. Porque a coisa mais agradável que tem, você começa a fazer a muralha de silicone, você acriliza, tudo lindo, maravilhoso. Você vai desincluir e tá um dente fora do lugar. E aí? Aí você tem que tirar todo, fazer maior remendo na acrilização, entendeu? Então, por isso que eu uso a cera de fixação. Então, eu usando a cera de fixação, eu tô garantido aqui que não vai sair do lugar. Mas eu sempre venho cuidando, né? Quando eu venho por palatina, eu fico com os dentes na vestibular para eles não saírem de posição, para eu poder posicionar eles ali. E agora eu só vou fazer mais um pouquinho aqui, só para fazer as retenções, tá? Pra ela agarrar bem no gesso e eu ter tranquilidade para abrir também. Senão ela vai ficar desse lado aqui. Então, eu pego um pouquinho, né? E faço umas retenções bem fininhas. Tem que ser retentiva essas retenções mesmo, tá? Pra ela agarrar no gesso, ficar do lado da contramufla. Até dou uma dobradinha nela, assim. Se eu fizer ela muito gordinha, ela não vai segurar, não. Então, eu faço umas fininhas assim, né? Em toda ela. Toda a volta. E pronto, é isso aí. Agora é só fazer a segunda parte, mas isso daí não precisa nem mostrar. Coloco a mufla aqui, né? Parafuso completo com gesso. E pronto, depois só demuflar e fazer o processo de acrilização. Então, agora eu consigo ver as perguntas. Quem tiver alguma pergunta pra me fazer. Vocês conseguiram ver ali, pessoal, como que ficou? Como que é... São os detalhezinhos, assim, que fazem diferença. Sempre perguntam, como que você consegue deixar a prótese tão limpa, né? Como que a tua acrilização... Às vezes eu posto algumas fotos de como eu desincluo ela, que só tiro a rebarba. Como que ela fica tão limpinha assim? Né? Como que você consegue que ela não suba os dentes em cima... cera em cima dos dentes, acrílico em cima dos dentes. Então, são com esses detalhezinhos, tá? Com esses cuidados. Tá, qual que é o catalisador, o cinza ou rosa? Eu não faço a menor ideia. Eu não sei, deixa eu ver aqui. Eu acho que é o rosa, tá? Mas é um chute. Eu acho. Porque geralmente os silicones são mais
sem cor e o catalisador é mais colorido, né? Mas não sei se tem algum lugar que diz isso, tá? Mas assim, é bom usar meia proporção, né? Mas de repente dá pra tentar fazer uns testes, ver se usar um pouco menos de catalisador, se ele demora um pouco menos pra endurecer. Mas não é o indicado, né, de fábrica. Qual que é a marca da cera que você usa pra caracterizar? Então, eu uso várias. Eu uso da forma DEM, eu uso do Thomas Gomes, eu uso do Ângelo. Depende, tem várias que eu uso, assim. Eu gosto dessas que são mais durinhas. Eu não gosto de cera mole, tá? Qual a marca do que você tá perguntando? Hudson, do silicone? Certo. Da CNG, tá? Então vocês compram o kit, ele já vem as duas. Ele já vem os dois, tá? Quem compra o Zeta Labor pequeno, de 90 gramas, vale a pena levar esse daqui. Porque ele é o dobro, né? Então ele é um 2 de 900. Tem a ver com a temperatura ambiente, o silicone endurecer rápido, Maurício? Eu acredito que sim. Eu acho que sim, quando tá mais quente endurece mais rápido, como todo material, né? A resina também, o silicone também, gesso também. Eu acredito que sim. A Gengivax é aquela do potão, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Já usei sim a Gengivax. Eu gosto dela também. Eu acho ela só muito opaca, o do pote. Eu gosto da latinha. Eu gosto da latinha pequenininha, a Gengivax da latinha, eu acho ela mais translúcida. Aí, pra caracterizar, pro resultado que eu quero, eu prefiro ela mais translúcida do que aquela toda opaca. Faz uma luva mostrando o processo de acrilização. Uma live fazendo o processo de acrilização, Leonardo? Vou fazer. Esses dias eu perguntei pra vocês, né, umas dicas de live e tal, e colocaram um monte lá de acrilização. Deixa eu ver aqui. Eduardo, Arruda, quando sai o casório? Sai em outubro desse ano. Tá chegando já, gente. Esse ano tá voando, meu Deus. A cera para fixação dos dentes, eu uso a cera do Thomas Gomes, tá? Eu gosto muito dela. Eu acho assim, ela... Eu não tô com ela aqui agora, deixa eu ver. Mas é uma latinha dessa aqui. Ó, a minha tá acabando aqui já. Tá? E vem cheia dessa cera, ela é dessa cor aqui. Na verdade, ela tem também pra caracterizar, tá? Então, ela tem várias cores. Ela tem rosa médio, rosa claro, rosa escuro, rosa vermelho, rosa roxo. Tem todas as cores. Gosto muito dessa cera. Muito, muito, muito. Ela não solta de jeito nenhum. Assim, quando você quiser, você solta, né? Mas assim, na prova de acontecer do paciente morder e os dentes soltarem, ou na hora da inclusão, não. Ela é super segura, tá? Então, essa aqui, na verdade, ela não tem marca, né? O Thomas Gomes que desenvolveu essa cera, ela ainda não tá sendo comercializada em dental. Então, eu compro direto com ele. Quem conhece ele, quem tem algum contato, ou algum contato de algum professor, né? Os professores da especialização, ou alguns outros professores, revendem a cera dele, na verdade. Ele manda em consignação. Mas não tem... Vocês não conseguem comprar em dental ainda, porque ainda demora, né? Esses processos, assim, até sair... Sei lá, que burocracia que precisa para lançar um produto no mercado, mas não tem ainda, por enquanto. O que mais? Se eu abro a múfula para tirar o excesso de resina do propulsador de espaço, sim, eu abro, tá? Protocolo eu não abro. Eu tenho um receio de abrir protocolo, por causa dos pinos, da múfla... Eu não abro, porque eu faço no análogo, então, enfim, eu não abro. Mas prótese total, sim, prótese total eu abro sempre para tirar o excesso, tá? Mas mesmo assim, mesmo tirando o excesso, esse propiciador de espaço é importante, porque mesmo você tirando o excesso, você deixando prensado 12 horas, a resina vai se acomodando e ela vai sair um pouquinho ainda, entendeu? Mesmo você, tipo, eu prenso, abro, recorto, né? E aí eu deixo as 12 horas prensada. Então, o que extravasou durante essas 12 horas,
que deu esse tempo da resina acomodar, ela fica ali nesse propiciador de espaço. O que mais? Esse alívio que você faz depois, você tira a resina dele? Como assim, Maria Isabel? Não entendi. Se eu tiro a resina dele... Na verdade, depois de acrilizado, né? Tudo isso que tá em cera vai virar acrílico. Esse pedacinho aqui vai virar acrílico, mas aí na hora da dermoflagem ela não tá grudada na prótese. A prótese já expulsou ela, sabe? Aí só jogar fora, ela não vai ficar grudada, ela não vai ficar uma rebarba, tá? Sobre o Zetalabor, se mexer antes de usar acaba com o problema de agarrar após a acrilização? Pra mim acabou, tá? Pra mim funcionou. Eu acho que eu vi essa dica, acho que foi a Erika Leite que falou, tá? Faz muito tempo atrás, eu tava sofrendo com isso. Nossa, e era uma caixinha de surpresa, você nunca sabia se ia grudar ou não. E às vezes saía tudo grudado. E daí eu vi ela fazendo uma postagem, comentando sobre isso e tal. E daí eu experimentei, realmente pra mim funcionou. Então pra mim fez sentido mesmo, sabe? Que o óleo que fica na superfície que ajuda a grudar na prótese. Então misturando, manipulando bem ela antes de pegar a tua dose, funciona. Você usa o certo para os protocolos também? Uso o certo para protocolo também, tá? Eu tô gostando muito dele, muito mesmo. Ele copia muitos detalhes, tá? Ele fica bem fiel, assim, nossa, depois dá uma olhada lá, vocês já me seguem, né, porque vocês não estariam aqui na live, mas olhem depois como que sai a acrilização, antes de eu dar acabamento, ele copia bem, copia todo o detalhe, tudo que eu faço na cera, ele sai na resina. A cera de fixação é a mesma de caracterização? Também tem para caracterizar essa mesma de fixação, tá? Essa de fixação tem várias cores que possibilita de você caracterizar. Ela não é só para grudar. Se você quiser usar só ela só na palatina, para fixar os dentes e depois usar a cera que você quiser, você pode, entendeu? Só que se você quiser usar ela toda pura, usar toda de fixação e variar nas cores e fazer uma caracterização com ela, também dá. Porque ela tem várias cores. Não sei se fui claro ou ficou confuso. Não, Larissa. Ainda não tá vendendo em dental, tá? Você consegue comprar essa cera com alguns professores. Ou diretamente com o Thomas Gomes. Mas em dental ainda não tá vendendo. Tem umas lá do Thomas Gomes, da forma DEM, mas é outra coisa. Não tem nada a ver com essa de fixação, tá? A do Ângelo... O Ângelo me mandou umas ceras também, experimentei, gostei muito. A do Ângelo também é muito boa. É bem legal, tá? Não importa qual cera que vocês usem, mas usem uma cera de fixação, tá? Ela é bem legal. Se eu tô enrolando, Roberto, não tô enrolando nada. Ixi. Olha aí a Gleice. A Gleice comprou, né, comigo. Ela fez o curso comigo em Rondônia. E aí ela ficou com uma latinha, né, Gleice? Ela adorou, pediu pra eu mandar mais 4 pra ela. Ela é muito boa, realmente. Depois que você usa, você não quer mais ficar sem. Meire, o que os dentistas acham da prótese da cera caracterizada? Faz toda a diferença, tá? Porque assim, se você mandar uma prótese pro paciente toda vermelha, com uma cera 7, por exemplo, a primeira coisa que o paciente vai reparar vai ser na cera. Ele vai chocar ali, ele vai ficar muito preocupado se a gengiva dele não vai ficar daquela cor. Ele vai falar, mas não vai ficar dessa cor, né? Não vai ficar assim. Então, até o dentista convencer que não, que aquilo é só cera, que na resina vai ser diferente, ele não vai prestar atenção nos dentes, ele não vai prestar atenção no posicionamento, em nada. Aí, depois que você mandar a prótese pronta, acrilizada, aí que ele vai começar a reparar nos dentes. Aí, às vezes, você tem que repetir o trabalho, porque na hora da prova ele estava muito preocupado com a cor da cera, entendeu? Então, se você puder mandar uma cera caracterizada, o mais próximo possível com a acrilização, é muito melhor para todo mundo, tanto para o dentista quanto para o paciente, né? Claro que, assim, você fazer toda uma caracterização, aquela que eu faço de dentro para fora, é um pouco mais trabalhosa, é um pouco mais trabalhoso, né? Então, num laboratório, assim, de produção, numa rotina, carga imediata e tal,
fica um pouco inviável, mas em alguns casos é legal fazer, tá? Então, assim, se é um caso que você sabe que é um sorriso gengival, que você sabe que a paciente mostra mais gengiva, né? Ou se você sabe que é um dentista mais exigente, né? Que gosta um pouco mais de estética, aí você sabe fazer esse caracterizado. Eu faço em todos os meus trabalhos, eu faço caracterizado, eu já acostumei fazer assim. Então, assim, se você não puder fazer em todos, pelo menos use uma cerinha clara, use uma cera 9, não use a cera vermelha de jeito nenhum. Porque além dela ser muito mole, você não vai conseguir esculpir, você não vai conseguir fazer os detalhes da ceroplastia e ela vai desmontar todo na boca, sabe? Deixa eu ver outra pergunta. Gesso pedra para inclusão embaixo e em cima da mufla? Eu uso gesso pedra embaixo e em cima da mufla, sim. Só quando é protocolo que eu uso gesso especial embaixo para segurar os análogos, tá? O ideal seria usar o gesso zero arte para inclusão, tá? Porque aí sim você vai minimizar toda a alteração que vai ter. Porque daí o zero arte é um gesso zero expansão, tal. Então, só que realmente o custo fica um pouquinho mais elevado, tá? Então, em algumas situações eu utilizo o zero arte. Mas assim, comum não uso de jeito nenhum, tá? Comum é muito ruim, comum é muito inferior. Ele é um gesso que distorce muito. Então, assim, o pedra para inclusão ali é razoável. Não é o melhor? Não é o ideal, tá? Mas é razoável. Tá, as mesmas dicas eu utilizo em inclusão de protocolo. É a mesma coisa, igualzinho, tá? Eu faço a inclusão do meu protocolo, faço o propiciador de espaço, faço a muralha de silicone, tudo igual. Tudo igual, mesma coisa, tanto para protocolo quanto para prótese total. Placa meio relaxante, PPR, tudo igual. Ó, a Viviane tá falando que quem tiver em Curitiba, ela tem a cera para vender, tá? Do Thomas Gomes. A Viviane Machado. Ó, a Larissa fez curso com o Fred também. O Fred também vende, antes eu comprava dele. O gesso que eu acho interessante, que eu acho o gesso perfeito para inclusão é o Zero Art, tá? Da Dental News. Vamos lá. Olá, Albino, meu amigo Albino. Pessoal da especialização. Ó a Érica aí, ó. Ciclo de micro-ondas é uma coisa complicada, viu? Pra falar. Eu fico até com medo de falar aqui, porque varia muito de micro-ondas para micro-ondas. Então, se eu passar uma receita pra vocês do ciclo de micro-ondas e alguém ver e não se ligar na potência, vai dar problema, tá? Então, cada micro-ondas tem uma potência, tá? Então, vocês têm que saber qual que é a potência de consumo do micro-ondas para ver qual é o ciclo que vocês vão usar. Então, depois se alguém quiser me chamar no direct e me passar a potência certa do micro-ondas, eu posso ver o que eu consigo, se eu consigo ajudar, mas eu não vou passar assim agora abertamente a potência, porque pode confundir, porque para cada micro-ondas é um ciclo diferente. Aí se eu passar uma potência muito alta, pode queimar a prótese, sabe? Então é bem complicado. Tá, se eu uso o mesmo silicone para protocolo, uso esse mesmo silicone. Ó, quem me indicou esse silicone foi o Ert Almeida. Muito obrigada, Ert. Valeu, tá? Porque realmente, eu sempre usava o Zeta e ficava fazendo algumas postagens do Zeta, algumas dicas. E ele, usa o silicone certo. Aí de tanto que ele falou, o rapaz da CNG me mandou uma amostra para eu testar. E nossa, gente, como eu consegui viver sem. É muito bom. Propiciador de espaço em próteses parciais também. Tudo que você levar para mufla, você faz o propiciador de espaço, tá? Se você levar placa meio relaxante, tudo que você levar, tudo que você fizer na mufla, faz o propiciador de espaço, que é a mesma coisa. Eu, particularmente, Larissa, não me adaptei com o Vipsil. Eu já tentei usar, eu comprei, usei por um tempo, aprendi a usar na especialização, mas eu não sei, não consigo usar, sabe? Pra mim não funcionou muito, eu acho que dá muito trabalho. Faz muita meleca e acaba ficando umas bolinhas positivas ali na papila, que depois eu tinha que tirar, então eu não me adaptei. Eu não sei usar, né? Então, todo material tem o melhor material é aquele que você domina, né? Então,
Se você domina aquele material, ele é o melhor. Tem gente que trabalha maravilhosamente bem com ele, né? O Fred trabalha muito bem com ele, eu acho que a Vivi também. Mas eu gostei desse do certo aqui. É isso que eu tô usando agora, no momento. Se eu já usei o da Talmax, eu já usei o da Talmax, sim. Mas eu não lembro muito bem pra te dizer. Eu usei uma amostra que eu ganhei, sabe? Pequena. Ele é bem parecido, assim, a textura, assim, a dureza, até a cor, com esse certo, com esse silicone certo. É bem parecido. Mas eu não sei, assim, não sei te dizer o resultado da acrilização, porque eu usei uma vez só. Então não tenho muito respaldo, assim, pra dizer o resultado final, sabe? Como que ficou. Tive prótese com alteração de dimensão. O gesso eu acho que interfere também. Sim, Wilson. O gesso influencia, sim, com certeza, tá? Claro que ele estando dentro da mufla, ela vai segurar um pouquinho, né? A contração. Só que a contração, a expansão, ela vai acontecer dentro ali, né? Então ela vai pra parte mais fraca. Então pra fora não vai sair, porque tá dentro da mufla, tá enclausurado. Então quem que vai sofrer vai ser a prótese. Então ela vai apertar esse silicone aqui, o gesso, entendeu? Aí vai ter alteração. Então, por isso que o mais indicado, o gesso certo, indicado é o Zero Art pra inclusão. A Erika tá falando que ela só passou as informações que os próprios fabricantes orientaram. Na fábrica eles têm feito isso com silicones estocados antes de serem embalados. Ah, legal, Erika. Não sabia. Sabia de você, fiquei sabendo por você. Viu como é bom a gente compartilhar a informação? Um ajuda o outro. Porque eu não tinha essa informação da fábrica. Depois que você polimerizou no micro-ondas por 30 minutos, quanto tempo depois você abre a mufla? Eu só abro a mufla depois que ela esfriou, tá? Depois que eu pego nela, ela não tá mais quente, daí eu abro. Porque assim, igual eu tava explicando antes, quando a gente vai polimerizar, então as moléculas, elas vibram, por isso que a resina endurece. Então as moléculas, elas vibram e elas estão assim, muito aceleradas dentro da enclausura, dentro da casinha delas ali, enclausuradas ali dentro. Se eu abro ela quente, elas ainda estão muito loucas. Elas vão querer sair, elas vão querer distorcer, entendeu? Então o ideal é que elas fiquem, esfriem, enclausuradas dentro ali da mufla. E daí depois eu abro. Daí só depois que ela esfriar. Então assim, é rapidinho pra esfriar também, não demora muito. Uma meia hora, 1 hora, depende da temperatura dela, já esfria também. Cheguei aqui agora, o assunto é somente acrilização. Poderia falar sobre o polimento? O que você quer saber sobre o polimento, Guilherme? Polimento eu faço polimento mecânico mesmo. Ou eu faço com pedra pomes, branca espanha, uma pastinha de brilho. Ou eu uso o Polibril, que é um produto muito bom, mas difícil de achar. Que a Dental Paulista tem a Melissa que vende pra mim, tá? Ela sempre consegue. Eu peço alguma coisa pra ela, ela dá um jeito e consegue. É um produto muito bom. Ele dá um brilho muito, muito maravilhoso. E ele é só ele, eu só uso ele. Não preciso passar pedra branca espanha, nem pasta de brilho depois. Eu uso só ela. Faço uma pastinha com água e uso pra dar polimento. A live com polimento e acabamento. Vou tentar, mas o problema é a sujeira que vai fazer. E como que eu vou filmar isso? Tem que pensar. Ah, obrigada, Guilherme. Será que esclareceu tua dúvida ali do polimento? Eu quase não passo lixa, tá? Quase não passo nada na prótese, nada. Ela praticamente só tira o rebarba. Se eu ficar passando lixa, eu vou tirar toda a textura. Então, no polimento, eu também é bem fraquinho, tá? Eu gosto do Polibril porque ele abre o brilho rápido, eu não preciso ficar lá forçando. Então, eu uso uma escovinha 10, bem fininha, pra passar bem no meio dos dentes, nas papilas ali, bem certinho, tá? Tá, então, Elisandra, sobre o ciclo de polimerização, eu falei que eu não vou passar aqui pra não confundir, porque cada micro-ondas varia, tá, a potência, e cada potência é um ciclo, então pode confundir. Depois tem que ver bem certinho qual que é o ciclo, a potência do teu micro-ondas pra gente ver qual que é a potência certa. Cera de fixação que eu uso, Edilma, é a cera de fixação do Thomas Gomes. A do Ari eu não conheço, Roberto.
Não, eu já falei sobre a inclusão, né? Então é a mesma coisa que eu faço na prótese total, eu faço no protocolo, tá? Eu não vou terminar de encher de gesso aqui porque é a mesma coisa, não tem segredo nenhum. Eu coloco às vezes no vibrador, né, pra evitar de dar bolha, mas se eu não tô com vibrador na hora, se eu tô em algum curso, eu bato na bancada mesmo. Uma dica é bater em cima de um grau também, coloco o grau em cima da mesa e vibro ela, né, quando eu tiver com a contramufla aqui. Cuidar muito pra não dar bolha aqui. Aqui, se der uma bolha, é tragédia. Eu não cobro diferente pra mandar a prótese caracterizada, tá? Porque eu acho que eu já tenho um trabalho mais caracterizado. Eu já trabalho mais personalizado, né? Então, esse já é o meu preço, já tá embutido. Mas se você tá acostumado a fazer um trabalho mais de produção e quer partir para esse lado, mais personalizado, fazer um trabalho mais diferenciado, eu acho que você tem que cobrar mais sim, a mais sim por isso, tá? Você pode até botar na tua tabela lá, enceramento caracterizado, colocar um pouco a mais, não precisa ser muito também, precisa ser o dobro, né? Mas o pouco que seja ali, só pra dar pra também pagar teu tempo, né? Porque se você vai tomar mais tempo, é mais caro do que qualquer coisa o nosso tempo, né? Vai ter curso online sim, Everton. Vai ter em breve. Ainda tem que fazer. Mas tá nos meus planos sim, tá? Qual que é o silicone? O silicone, pra quem tá perguntando, é esse aqui. O silicone certo da CNG. Tá? Deixa eu ver. Vamos ver, eu vou ver se eu consigo deixar a live salva. Acho que provavelmente sim. Você cobriu uma parte do propulsador? Não tem problema, tá? Se eu cobrir. Ela não precisa ficar exatamente ali certinho, tá? O importante é o silicone encostar no gesso. Se ele cobrir o propulsador, não tem problema nenhum, tá? Tanto faz se ele chegar no propulsador ou não. O que eu não posso é deixar a basezinha a borda da minha muralha fina. Se eu deixar a borda da muralha fina, na hora que eu for desincluir, ela vai deslocar ali, vai descolar, tá? Não tem problema nenhum passar por cima do propulsador. Se a resina que eu uso para micro-ondas é sempre wave ou cross. Eu nunca usei a resina da Clássico, me falaram que ela é muito bonita, que ela é bem bonita, mas eu sempre uso VIP, acho que é costume mesmo, sabe? Não sei te dizer. Eu uso VIP Wave, mas antes, quando não tinha o VIP Wave, eu usava com crosslink. Eu já fazia em micro-ondas. Pode ser com crosslink também, mas tem que ter crosslink, tá? Não precisa ser necessariamente a VIP Wave. Então, no processo de acrilização, se eu furo os dentes e coloco resina cor do dente onde eu perfurei. Na prótese total, eu não perfuro mais. Porque eu uso Palabond, aquele líquido, deixa eu ver se tá aqui. Aquele líquido... Não tá, já arrumei minhas coisas pro curso de amanhã, então tá na mala. Eu uso um Palabond, que é um primer, tá? Um líquido pra aderir os dentes à resina. Então, eu não perfuro os dentes na prótese total. No protocolo, eu perfuro os dentes porque eu faço um pino de retenção dentro de cada dente. Então, eu faço um buraquinho no dente e pra colocar o pininho. E nesses dentes, sim, eu coloco resina cor de dente. Então, eu pego um pincelzinho... Coloco resina cor de dente ali pra não ficar sombra rosa, tá? Ah, então, Tiele. Importante essa tua pergunta, hein? A Tiele tá perguntando se eu hidrato a mufla antes de acrilizar. Isso é muito importante, gente. Porque assim, o micro-ondas, ele só funciona com água. Se vocês colocarem um copo vazio dentro do micro-ondas, não vai acontecer nada. Ele não esquenta, não vai acontecer nada. Então, assim, o que aquece? Ele vai aquecer as moléculas de água, né? Então, as moléculas de água vão vibrar e vão aquecer. Então, se eu deixar a minha mufla 12 horas prensada, ela vai desidratar. Então, se eu for colocar só no dia seguinte, no micro-ondas, eu tenho que hidratar. Então, eu pego, depois que eu deixei a noite toda prensada, coloco um pouquinho na água lá, uns 10 minutinhos, 5, 10 minutos dentro de um balde de água para hidratar esse gesso. Aí sim eu levo no micro-ondas, tá? Isso é uma dica importante, bem legal, bem importante essa tua observação. Ou eu posso deixar também a noite toda, não preciso deixar necessariamente dentro da prensa hidráulica.
Eu posso prensar depois que estabilizou a resina parafuso e posso deixar dentro de um umidificador, que é um Tupperware com uma espuma com água e deixo lá dentro. Não cheio, tá? Não transbordando, senão o gesso apodrece também, ele vai expandir demais. Então é só para manter a umidade do gesso. O que eu indico para melhorar a habilidade manual? Treino. Fazer. Muitas vezes, tá? Então eu vi uma vez, não sei quem que falou, o Ginton sempre fala, mas quando você faz 10.000 vezes uma coisa, você aprende, você tá bom naquilo, tá? Então tem que fazer 10.000 vezes aquela coisa pra você ser especialista naquilo. Então é prática, gente, não tem segredo. Não precisa ter habilidade manual, assim, de dom, talento. Claro que quem tem dom, quem tem um talento, quem tem uma habilidade nata, é mais fácil, né? Mas a persistência supera o talento. Então, uma pessoa muito mais determinada e mais persistente, que não tem nenhuma habilidade, ela pode chegar muito mais longe do que aquela pessoa talentosa, mas que se acomodou, entendeu? Então, não quer dizer não, Leonardo. Quais brocas eu uso para acabamento, Larissa? Quase nada de broca. Eu uso uma fresa, uma mini cut. Lixa, eu gosto de usar as lixas do Rui da Lixa, que é uma lixa muito boa, que ela não rasga. Ele me manda de São Paulo umas lixas assim, ó. É tipo um tecido, sabe? E aí ele não rasga, ela não despedaça. Antes eu usava aquelas de material de construção, mas daí, nossa senhora, viravam um caos. Então eu gosto dessas lixinhas aqui do Rui da Lixa. E broquinha só uma fresinha de corte fino, que não fique riscada, não fique marcado, só. Então, Lô, você tá se formando agora? Então, é muita informação mesmo, tá? Realmente, assim, o curso de prótese eu acho que deveria ser uns 5 anos pra gente, pelo menos, aprender um pouquinho mais, porque 2 anos não é muito pouco, né? Perto da infinidade de coisas que a gente tem, então você tem que ver o que você gosta mais, né? E se dedicar a uma área, você tem que focar em alguma coisa. Eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Da prótese total. Eu acho que independente da área que você for seguir na prótese, se for cerâmica, se for metal, se for PPR, se for faceta, se for reabilitação, passe pela prótese total, porque a prótese total ela vai te dar muita base, né? Então o Walker Angeloni, que foi meu professor, ele sempre fala, quem faz prótese total faz qualquer coisa, mas quem faz qualquer coisa, né, não desmerecendo as outras, não faz prótese total, porque é complexo, né? Então, assim, você tem que ter uma visão global, você tem que ter uma visão global de todos os dentes. É diferente quem faz cerâmica e só tá acostumado a fazer dentinho posterior. Se você der uma reabilitação para ele fazer, ele vai se bater, porque ele não tem noção, assim, de posicionamento de dente, né? Então, assim, na prótese total, você tem uma visão global de tudo, né? Uma harmonização, né? De como fica no contorno do lábio, tudo isso. Então, tudo isso você aprende na prótese total. Então, se eu for te dar um conselho, eu vou falar, faça prótese total, depois você vê o que você vai querer fazer. Que aí fica muito mais fácil de você fazer outras coisas, né? O próprio Giniton mesmo, ele começou fazendo prótese total. Daí agora ele tá fazendo protocolo cerâmico, que é uma prótese total de cerâmica. Hoje tem inclusão de protocolo. Eu demonstrei aqui, tá, Lincoln? Não sei se você viu o comecinho da live, mas eu fiz a demonstração aqui das dicas de inclusão. Para protocolo e prótese total é exatamente a mesma coisa, tá? Pasta universal da Ivoclar também é top mesmo, já usei. É muito boa mesmo, verdade. Faz tempo que eu não uso, mas é muito boa mesmo. Como que eu faço efeito casca de laranja? Eu faço com uma espuminha. Pego uma espuminha dessas aqui, tipo que vem na caixa de dente, sabe? Aí eu dou uma flambada Deixa eu pegar um trabalho aqui, tá? Tem um trabalhinho aqui. Dou uma flambada na cera, pego a espuminha e pressiono aqui. Eu vou pressionar ela. Aí ela vai
fazer o efeito da casca de laranja. Depois eu flambo de novo, ela vai ficar suave. Eu não posso perfurar a cera. Eu não posso pegar uma escovinha de dente e vir aqui e apertar. Porque daí eu vou estar fazendo micro perfurações na cera que vai ficar... Ai, gente, tá acabando. Falta 1 minuto pra acabar. Mas eu acho que entendeu, né? Depois eu vejo se eu faço outra. Com dica de ceroplastia. Ah, gente, obrigada. Deixa eu agradecer. Então, não vai dar pra responder todas as perguntas. Mas... Obrigada pra quem tirou um tempinho pra estar aqui. Essas coisas, essas trocas de informação, assim, é muito valioso, tá? Então, quem realmente tá em busca de conhecimento, tá querendo melhorar, tá querendo um diferencial, com certeza vai colher os frutos lá na frente, tá? Então, quem tá começando ou quem já é super experiente, eu tô vendo aí que tem um monte de professor aí, tô até meio sem jeito, né? Tem a Érica, tá aí o Ert, tá aí a Vivi, quem mais? Tem um monte de gente boa aí também que já tá careca de saber e tá na live. Por quê? Porque conhecimento nunca é demais, né? Então, ninguém sabe tudo. Eu acho que a gente tem que se ajudar, né? A gente tem que elevar a nossa classe. Com isso, a gente vai conseguir chegar muito mais longe. Eu acho que é a melhor época dessa profissão. É uma profissão nova, né? A prótese, então faz pouco tempo que ela é conhecida, se for comparada com outras profissões. E a gente está crescendo, a gente está ganhando nosso espaço, e a gente tem que ganhar o nosso espaço com conhecimento, né, com sabedoria, com humildade, fazendo o nosso melhor, né, entregando o nosso melhor. E é isso. Muito obrigada por participarem. Até a próxima.